seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. É uma alegria poder dividir esse momento com você e te chamar para participar daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio! Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência e eu tenho certeza que será mais um programa abençoado, onde nós vamos poder avançar rumo ao conhecimento. Você que curte o estudo das Sagradas Escrituras, que curte o estudo da teologia, bom, seu lugar é aqui no Vejam Só. Antes de apresentar os convidados, já está aqui meu perfil no Instagram, chega por lá para a gente poder também conversar, interagir, Zeca_Pereira, falar de teologia também e, na medida do possível, poder transformar aquela plataforma em uma extensão dos nossos debates também, e eu agradeço demais todo o carinho que recebo da nossa audiência. Já vou apresentar os nossos convidados para, na sequência, a gente poder entrar no nosso debate. Com muita alegria que recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Evandro Júnior, ele que é ministro da Terceira Igreja Batista do Porto, lá em Portugal. Pastor Evandro, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Uma alegria recebê-lo, conhecê-lo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Graça e paz a todos. É uma alegria também para mim, uma satisfação. Sempre acompanhei Vejam Só de longe, né? Que legal. Mesmo quando ainda vivia no Brasil, pastoreava no Brasil e antes disso. E estar aqui é algo que eu vejo como providencial, digamos assim. Eu estou de férias no Brasil e depois acabei recebendo o convite para vir, né? E foi uma oportunidade também para poder conhecer o programa, conhecê-lo pessoalmente, também, pastor Jonas. Quero agradecer a oportunidade. A alegria é nossa, meu irmão. Muito, muito obrigado. A gente, de fato, tem uma audiência, uma certa audiência lá em Portugal também. Vira e mexe recebe comentários nas nossas redes sociais dos irmãos lá de Portugal. Uma alegria recebê-lo. Obrigado pelo carinho com o nosso convite. Bom, para a gente começar, vou pedir só as referências da igreja. O pessoal lá de Portugal está nos assistindo, ou alguém vai passear lá em Portugal também, quiser passar lá na igreja, por favor. Exatamente. A nossa igreja é a Terceira Igreja Batista do Porto, .pt, né? É uma igreja batista, uma igreja histórica, fica na cidade do Porto, é a terceira, como o próprio nome diz, da cidade. É uma igreja que vai fazer 80 anos, uma igreja de teologia reformada também. Mas nós temos outros projetos, como um Instituto Bíblico, né? E nós estamos ali a pregar o Evangelho, um trabalho de revitalização. Sim. Tem corrido bem, graças a Deus. E o Senhor também tem abençoado, não só com imigrantes brasileiros, mas também de outras nacionalidades. É uma igreja também multiétnica. E que muitas pessoas que vão do Brasil para morar em Portugal e que procuram uma igreja com uma teologia, pregação expositiva, não é? Teologia reformada, também conhecem ali a nossa Terceira Igreja Batista do Porto, que fica na rua da estação de Campanhã, mesmo na própria cidade do Porto. Então, fica o convite aí a todos que estiverem passando por lá ou que forem morar para lá, se quiserem nos visitar, estão à vontade. Boa. Inclusive, os contatos, né, a rede social do pastor e também o site, né, da igreja, do Instituto Bíblico, já apareceram para você. Vão ficar salvos no nosso perfil do Instagram, você vai poder acessar e ter outras informações por lá. Pastor, antes da gente apresentar o nosso outro convidado e entrar no debate também, acho que a tentação da pergunta é evidente, né? O irmão já mencionou aí um trabalho de revitalização. Como é que é a realidade do evangelicalismo lá em Portugal e na Europa? Isso. Bom, as notícias que a gente tem aqui do Brasil é que a Europa vive já aquela era pós-cristã, né? Sim. Que precisa ser evangelizada novamente. Queria um depoimento rápido do irmão. É assim, Zeca. A Europa, ela já experimentou o avivamento da parte de Deus, avivamento poderoso, né? Especialmente a parte das Ilhas Britânicas na Europa, mas também isso chegou à Alemanha através da Reforma Protestante. Mas o que acontece é que esse momento já diminuiu, arrefeceu totalmente. De fato, existe um pós-cristianismo na Europa, não somente no sentido evangelical, mas do cristianismo mais amplo como um todo. O catolicismo na Europa é um catolicismo nominal, né? Não é aquele catolicismo que os nossos avós praticavam às 6 horas da tarde, não tem nada a ver com isso. É mais cultural, porém, as leis do país,
a própria forma de pensar, educação para as crianças, tudo isso tem caminhado por linhas progressistas. Tá. E muitas vezes tem chegado, claro, às igrejas locais, porque o liberalismo teológico, ele vem da Europa, principalmente, depois chega aos Estados Unidos, né, e por último nos outros lugares. As igrejas evangélicas, muitas sofreram com o liberalismo teológico, tá? Especialmente da Alemanha, da França. Em Portugal também nós temos, infelizmente, observamos várias igrejas liberais, igrejas evangélicas de facto. Há boas igrejas, não são muitas, porque há poucos evangélicos no país, de fato, e hoje é uma coisa muito comum igrejas de imigrantes lá. Não é uma coisa que sempre estimulamos, porque a ideia de fazer missões é para conquistar nativos, né? Claro, os imigrantes podem chegar depois. Mas é um desafio, existe uma resistência por causa da religião local, o catolicismo, e a resistência contra o cristianismo também da mesma localidade. É uma dupla resistência, mas o Senhor, ele dá vitória, né? Ele nos ajuda, enquanto vamos pregando o evangelho, o Senhor vai arrebanhando os seus eleitos. Boa. Já deu até um spoiler aí da linha que vai defender, mas é de fato isso, assim, a impressão que fica sempre que a gente escuta, né, quem trabalha lá na Europa, é que o europeu parece que já não vê o Cristo crucificado como uma solução, né? Entende mais como uma história, um mito, e não como uma solução para a vida, para a transformação da mente e tudo mais. Acredita na ciência ou na força do trabalho, do braço e do desenvolvimento. Mas que Deus abençoe esse continente aí, que de fato faz parte da nossa história. E hoje o Brasil tem o privilégio de mandar muitos missionários para a Europa para evangelizar também, né? Exatamente. E fazer esse caminho contrário. Bom, esse daí é outro tema. Mas, de novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, o privilégio de recebê-lo aqui no programa. E quem também vai nos ajudar na caminhada de hoje, na caminhada do conhecimento, é o pastor Jonathan do Espírito Santo, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério das Nações, um amigo também do Vejam Só, algumas vezes já participando do programa. Pastor Jonathan, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, eu que agradeço. Boa noite, Zeca, boa noite, pastor Evandro. Eu fico feliz de poder estar aqui mais uma vez, cooperando com os irmãos, falando acerca de um tema que é muito oportuno, né? Sim. É um tema que é recorrente nos debates de teologia aí, nas redes sociais, e eu fico feliz. E a terceira vez a gente pode pedir música, né? Não é verdade? Então, sou grato a Deus por poder estar aqui e vamos aí pensar sobre esse tema, né? Cristo morreu por todos ou só por alguns? Isso, pelos eleitos. No seu caso, você pode pedir um hino da harpa. Um da harpa, né? Para ser tradicional. Que tá um assembleano bem tradicional, aliás. Tradicional. Tá totalmente de terno, gravata. Vou pedir um Rude Cruz. Tô bem, foi bem. Boa. Pastor Jonathan, para a gente começar, vou pedir as informações da igreja, por favor. Eu congrego na Assembleia de Deus Ministério das Nações. Fica na Avenida das Nações, número 1700. É uma Assembleia de Deus que já está há 20 anos ali. Os nossos pastores, presidente, o pastor William e a pastora Vasti, têm conduzido o trabalho ali. É uma igreja bem localizada. Nós estamos hoje com mais ou menos uns 500 membros. Isso. E, graças a Deus, temos trabalhado ali com missões, com evangelismo. Temos todos os departamentos. É uma igreja que ela é preocupada com o ensino das Escrituras. Amém. Temos uma escola dominical muito abençoada. Em que igrejas que não tem quase escola dominical, a nossa, normalmente, 120 pessoas no domingo de manhã. Que benção. Assim, é um número bem razoável. Muito. Na verdade, hoje a prática é não ter, né, a escola dominical. A maioria das igrejas substituindo por cultos, né? Sim. Matutinos e os vespertinos também. Que Deus continue abençoando, meu irmão. Amém. O trabalho de vocês lá. E é, de fato, importantíssimo esse espaço e momento reservado para o estudo das Sagradas Escrituras. Os contatos do pastor Jonathan também já apareceram. Vão ficar salvos lá no nosso perfil do Instagram. É por lá que você pode conhecer o ministério do nosso irmão e também obter outras informações da igreja, caso tenha interesse, tá bom? Vamos colocar na tela aí o tema da nossa conversa de hoje, do debate do Vejam Só. E o que a gente quer responder é essa pergunta aí, ó. A morte de Cristo, foi por todos ou pelos eleitos? O que a Escritura Sagrada nos ensina sobre o assunto? Os meus convidados vão responder a nossa pergunta
ainda de maneira introdutória, mas, obviamente, já indicando o caminho que eles pretendem seguir durante o debate. Na sequência, eu abro a oportunidade para você participar respondendo a nossa enquete. E aí a gente volta para aprofundar as visões que os nossos convidados vão colocar aqui, tá bom? A pastor Evandro vai ter o privilégio de começar, depois o pastor Jonathan também responde. Então, vamos lá, pastor. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? A morte de Cristo foi por todos ou apenas para os eleitos? Pronto. O tema, ele sugere, são apenas duas opções, não é? E de fato, eu estou aqui para defender que a morte de Cristo foi especificamente pelos eleitos, não é? Antes da gente falar sobre se Jesus ele morre no sentido quantitativo, por todos ou apenas por alguns, é importante a gente definir o que significa essa nomenclatura chamada expiação limitada, que é um dos pontos, né, do calvinismo e que muitas vezes é mal compreendido. Tá? A ideia de expiação limitada também pode ser chamada de expiação eficaz, né, ou redenção específica, há vários nomes para essa nomenclatura. Entretanto, por expiação limitada, nós queremos dizer que Jesus morreu especificamente pelas suas ovelhas, pelos seus eleitos, aqueles que foram dados pelo Pai a Ele. A limitação desse nome, expiação limitada, não está necessariamente no poder da obra de Jesus. Não é que há pouco poder na obra de Jesus, um poder limitado. A ideia não é essa. A ideia é que o poder infinito da morte de Jesus tem por intenção beneficiar especificamente os eleitos, tá? A limitação não é no número, mas nos beneficiados que recebem o poder infinito. Assim, Jesus ele morreu realmente para salvar homens. Esse é um ponto que nós afirmamos com ênfase, tá? De que Jesus ele não veio somente para tornar os homens salváveis. Mateus capítulo 1, versículo 21, tá? É um texto muito importante que diz que Jesus, o seu nome será Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Portanto, nós entendemos que esse texto deixa muito claro a objetividade da morte de Cristo. Ele veio para salvar, não veio para tentar salvar, tá bem? Portanto, nós afirmamos que a ideia de alguns por quem Cristo morreu, isso é uma consequência lógica da objetividade da salvação de Cristo que ele conquistou plenamente na cruz. Visto que nem todos são beneficiados por ela, por essa obra de Cristo, apenas alguns, é que nós dizemos que ela é limitada no seu número, tá? É basicamente isso. Boa. Pastor Evandro, separa um texto, eu já citou o texto de Mateus, se quiser usá-lo também, pode ficar à vontade, mas eu pedi para o irmão separar um texto aí para, na volta, o irmão já leu o texto, explicá-lo, que vai ajudar aí na sua explicação, para o Jonathan também poder comentar o texto escolhido. Mas antes, Jonathan, por favor, a sua resposta aí para a nossa pergunta, perfeito. E a linha, obviamente, que o irmão vai defender, por favor. Bom, como arminiano, né, eu creio que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ela tem a intenção verdadeira e real de salvar todos os homens que já nasceram nessa terra e que nascerão, visto que Deus, em 1 de João 4, versículo de número 8, ele fala que ele é amor. E eu não consigo enxergar um Deus que diz ser amor, favorecendo alguns e desfavorecendo a outros. Isso vai contra um de seus atributos, que seria a justiça. A base do trono de Deus é justiça e equidade. E quando Deus ele se revela nas Sagradas Escrituras, em, por exemplo, Isaías 53, 6, Isaías 53, 12, né? A palavra diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo de número 12. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores
intercedeu. Corroborando com essa ideia, Romanos 5,18 diz: portanto, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. E o versículo 19 conclui: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, assim, eu creio que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário tem a intenção real de salvar todos os homens. Só que a salvação, ela não é por obras, ela é mediante a fé. É necessário que aquele que seja o alvo da graça de Deus creia no Salvador ali que se entregou por ele na cruz do Calvário. Então, mais ou menos 3 palavras definem, né? Aí a questão da expiação ilimitada. A intenção de Deus é de salvar a todos. A extensão, ela está ali deliberada, dada por graça para todos, e a aplicação é mediante a fé. Boa. Vamos colocar a enquete no ar e depois nós vamos voltar aqui para a nossa conversa. E aí vai ser a vez do pastor Evandro colocar um texto, ler o texto, explicar o texto que vai, obviamente, ajudá-lo ali na defesa, né, da linha. E o pastor Jonathan vai ter o privilégio de comentar também, tá bom? Vamos lá na enquete que está no nosso perfil do Instagram, no @programa Vejam Só. É lá que você encontra não só a interação com o programa, mas as enquetes também, tá bom? Por lá que você participa. Põe na tela aí a pergunta que a nossa produção deixou lá disponível. Tá aí, ó. Expiação universal ou limitada? Que é, obviamente, a discussão que nós estamos tendo aqui no estúdio. Vamos ver as opções? Primeira delas, Cristo morreu para dar a salvação a todos. Segunda opção, a morte de Cristo foi apenas para os predestinados. E a terceira opção é, ainda não sei como entender essa questão. Boa. Então vai lá, escolha, vote, participe. Na postagem seguinte você justifica a sua escolha. Tem aquela caixinha lá para você poder contribuir e colocar ali as suas dúvidas ou, obviamente, colocar também a sua justificativa da escolha que você fez da enquete. Tá bom? Bom, vamos voltar aqui. Pastor Evandro, eu vou passar a palavra ao irmão novamente, pedir para o irmão colocar o texto bíblico aí e, obviamente, já fazer as suas explicações para a gente aqui, por favor. Ok. Eu vi que ouvi que o pastor Jonathan mencionou um texto de Isaías 53, não é? Em que demonstra lá claramente que o servo sofredor, que ali é o Senhor Jesus, ele morreria por transgressores. Agora, é importante também observar no contexto, que inclusive foi lido pelo pastor, que é nos dito que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Quem são os transgressores? São ovelhas desgarradas, mas são ovelhas. Em João 10, nós temos o contexto de Jesus pregando do seu ministério, e então ele vai a uma festa de dedicação em Jerusalém. Algumas pessoas ouvem a palavra de Jesus, obviamente que dentre aquelas existiam aquelas que criam e as que não criam, os judeus especificamente ali ao redor deles, ao redor de Jesus, duvidavam da sua pregação e diziam, inclusive, no versículo 24, se você é o Cristo, diga-nos abertamente, um desafio ao Senhor. O versículo 25, o Senhor Jesus fala, eu já lhes disse, mas vocês não creem. O ponto de fé, muito importante, que o pastor Jonas trouxe. Agora, Jesus, ele explica o porquê eles não tinham crido. No versículo 26, ele diz, mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Tá? É verdade, sim, que é necessário crer, ter fé para a aplicação da obra. Agora, qual é a causa da fé? A Bíblia nos diz aqui que é ser ovelha de Cristo. Tá? Pode ser uma ovelha desgarrada, como diz Isaías 53, versículo 6? Sim. Agora, se vai crer, necessariamente é alguém que foi dado pelo Pai a Jesus Cristo. Tá? Uma ovelha que foi desgarrada e que vai ser trazida por ele. Jesus diz aqui, vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Se Jesus ele tivesse, digamos assim, uma teologia arminiana, ele falaria o contrário. Ele diz assim, ó, vocês não são das minhas ovelhas porque não creem. Mas ele não fala isso.
Ele diz, vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Então, a Bíblia, ela apresenta assim que Jesus morre por ímpios. É verdade. Por transgressores? Sim. Mas são transgressores, ovelhas desgarradas. A estas pessoas, Jesus ele traz no tempo certo. Um outro texto que o pastor Jonathan trouxe, né, que faz uma comparação entre Cristo e Adão. É importante entender o contexto do que é dito ali, que foi lido, por exemplo, o versículo 18 do capítulo 5 de Romanos. Consequentemente, assim como a transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Esse paralelo entre Adão e Cristo é apresentado também novamente lá no capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Tá? Por quê? Porque Adão foi o cabeça da raça humana. Cristo, ele também é o cabeça daqueles a quem ele representa. Tá? Adão, ele representou os seus, digamos assim, os seus descendentes por representação ordinária, por aquelas pessoas que nasceram naturalmente dele. Jesus, ele representa aquelas pessoas que nascem sobrenaturalmente dele. O texto, ele traça um paralelo, não em todos, em relação a Jesus, da mesma maneira que Adão. Por quê? Porque o texto está falando de representados. Cristo, o que Adão fez, trouxe consequência direta àqueles a quem ele representou. O que Adão fez. E o que Cristo fez, trouxe consequência direta sobre aqueles a quem ele representou. Versículo 18. O versículo também 19 diz algo interessante, que nesse paralelo, tá? A desobediência pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. O muitos aqui, de fato, é todos, a quem Adão representou. Assim também, por meio da desobediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Os muitos aqui também são todos, mas todos aqueles a quem Cristo representou. E nesse paralelo, o autor bíblico, no caso Paulo, ele não quer deixar para nós a ideia de que houve igualdade na representação. Não é isso. Porque a seguir, o texto diz assim, na verdade, um pouco antes, no contexto, versículo 17, ainda nesse paralelo, ele diz: se pela transgressão de um, no caso Adão, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, Adão, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça eterna por meio de um único homem, Jesus Cristo. O paralelo entre Adão e Cristo, o segundo Adão, é que aquilo que Adão fez tornou certa a morte dos homens. E aquilo que Cristo faz, muito mais torna certo. O paralelo aqui não é em quantidade de pessoas. O paralelo aqui é que a obra de Cristo é muito mais eficaz do que a obra de Adão. Se Cristo, ele morre, no caso, se Adão, ele traz morte certa para aqueles a quem ele representa, e Jesus, suponhamos, dentro de uma abordagem arminiana, ele representa a todos, mas traz uma possibilidade de vida, uma vida em potencial, uma vida que depende de você aceitar ou não, olhe lá, não é certeza, tá? Vai depender, em último caso, da pessoa. Então, a obra de Adão é superior à obra de Cristo. Tá, porque ela realiza de fato algo e a de Cristo não. E a de Cristo, no final das contas, bom, vai entendi. depender do homem. Quando Adão ele morreu espiritualmente, né? Não dependeu daquelas pessoas que viriam depois dele aceitar a morte de Adão ou não. Tá, elas já assumiram isso. Tornou certo. E a morte de Cristo, o autor diz, muito mais. Tá. Então, eu não posso tratar um paralelo apenas em sentido de quantidade, mas de efeito da obra de Adão e efeito da obra de Cristo. Sim, entendi. Para ser didático para quem nos assiste, vamos dividir a explicação aqui, pastor Júnior, senão sim. pode atropelar, né? O pastor Ivan tratou de 2 textos. Muitas coisas. Muitas coisas, sim. Podemos começar por Mateus ou você quer ir em Romanos primeiro, que já está fresco aqui? Vamos Romanos, que está fresquinho. Então vamos lá, Ok. vamos por Romanos. Então começa aí, então. O que eu gostaria de citar, vou voltar em Isaías 53:6, versículo 12, e eu gostaria de abrir aspas para as palavras de Calvino sobre os 2 textos que eu citei, tanto em Calvino. Romanos quanto em Isaías. Palavras de Calvino a respeito de Isaías. Sou favorável à leitura comum
no qual vemos que ele, Jesus, sozinho, levou o castigo de muitos, porque sobre ele estava depositada a culpa do mundo todo. O comentário de Calvino a respeito de Romanos capítulo 5. Paulo torna a graça comum para todos os homens, não porque ela, a graça, de fato, estenda-se a todos, mas porque ela é oferecida a todos. Embora Cristo tenha padecido pelos pecados do mundo e tenha sido oferecido indistintamente a todos os homens, nem todos lhe receberão. Eu peguei essas citações da Teologia Sistemática do Norman Geisler, volume de número 2. Então aqui nós vemos que nem o próprio Calvino, ele concordava com essa ideia de que Cristo, na cruz do Calvário, ele estava ali morrendo só pelos eleitos. Ele traz essa citação afirmando que a graça, ela tem o alcance de todas as pessoas, né? Mas nem todas as pessoas, elas serão salvas. Então, quando a gente olha para esse texto de Romanos, e eu gostei da honestidade do pastor Evandro, porque muitos calvinistas, eles correm desse texto dizendo que o todos não é todos, né? Eles dizem que o muitos aqui não está falando de todos. A verdade é essa. E a honestidade com o texto, eu acredito que ela seja muito coerente, né? E aí a gente pode fazer um paralelo com Isaías 6 e Mateus capítulo de número 13, quando a gente vê essa questão das ovelhas, tratando do texto de Mateus. Porque assim, em Isaías existe uma profecia de que eles teriam os olhos tapados, os ouvidos fechados e os corações endurecidos. E o versículo de número 15 de Mateus 13 traz a explicação de o porquê os judeus estavam dessa maneira. É porque eles, por conta própria, eles não quiseram ouvir com os ouvidos, enxergar com os olhos e com o coração quebrantado. Jesus fala que eles estavam com os ouvidos tapados, com os olhos fechados. E aí Jesus fala assim, eles não querem vir a mim para que eu possa curá-los. Então, evidentemente que a extensão da salvação, ela é abrangente, ela é para todos. Mas cabe ali ao homem abrir o coração, abrir os olhos para ver, abrir os ouvidos para entender e se achegar a Cristo. Essa seria a aplicação. Quando se fala, vocês não querem as minhas ovelhas, tudo bem. Nós, arminianos, também cremos em uma eleição com base por presciência. Sim. Então não vai destoar muito do calvinismo. Mas essa eleição é com base num conhecimento prévio que Deus tem a respeito da raça humana, daqueles que creriam e perseverariam até o fim. E eu gostaria de concluir a minha fala com Romanos 11:32, porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia para todos. Então, assim, claro como o dia, versículo após versículos que eu for citando aqui, nós veremos que a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela tem uma extensão abrangente, ela é uma oferta verdadeira para todos. O texto de Mateus 16:15, na grande comissão, quando Jesus diz, olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, nós temos um problema se não for uma verdade esse convite, esse desejo de Deus que o evangelho seja pregado. Por quê? Ou Deus está sendo incoerente com o seu convite, é um convite que não é real de verdade, não existe ali a chamada eficaz, ou existe um problema muito sério na questão do convite de Deus. Poxa, vão e preguem a todos. Mas só que, no final das contas, eu não quero que todos venham, porque eu escolhi alguns para vir até mim, que serão as minhas ovelhas. E eu não consigo enxergar com base em Romanos 11:32, o texto de Romanos 5, qual eu citei. Sim. Basicamente, eu caminharia por essa linha. Tá? Sim. Depois o pastor Evandro já vai comentar aqui na sequência. Deixa eu só aproveitar o gancho, pastor Giantão, está falando do texto de Romanos aqui, e o pastor Evandro mencionou isso. Eu queria só que o irmão comentasse aqui para a gente entender, porque o raciocínio que o Evandro construiu foi o seguinte: o pecado entra e contamina todos sem escolha. Inclusive, o texto que o irmão leu agora de Romanos 11 também vai nisso, exatamente, né? Que Deus encarcerou, né? Todos. Todos. Não tem distinção. Todo mundo está lá preso no pecado.
E aí, por que a salvação não alcança todo mundo? Tanto no texto de Romanos 5, como o pastor construiu, se a gente levar a ferro e fogo o raciocínio, nós vamos cair num universalismo, todo mundo tem que ser salvo. Exatamente. Ou no texto de Romanos 11, parece que Deus aí, o pecado é mais forte. O pecado vai para todo mundo. Para a salvação, e aí não deu. Por favor. Eu gostaria de responder essa questão com base de como a gente enxerga a dívida do homem para com Deus. E a resposta seria assim: se essa dívida for uma dívida pecuniária, automaticamente todos os homens têm que ser salvos. Porque uma vez que você paga uma dívida pecuniária, aquele que é o ofendido, ele está ali isento dos seus danos. Aí o sacrifício de Cristo faria isso. Faria isso. Assim. Aí nós cairíamos inevitavelmente no universalismo. Tá. Mas a dívida do homem não é uma dívida pecuniária, é uma dívida judicial. E quando se trata de uma dívida judicial, nós vamos ter a compreensão de que Cristo, ele assume o lugar do homem, morrendo por todos os homens na cruz do Calvário, e cabe a Deus as sentenças que virão após Cristo tomar o lugar do homem. É uma decisão de Deus escolher como é que vai ser o objeto dessa salvação que Cristo proporcionou para todos. Então, nós enxergamos essa dívida humana como uma dívida judicial. E Deus, ele coloca ali algumas cláusulas, e a mais essencial e a principal de todas é a fé. É a fé, sim. Então, assim, nós não podemos cair no universalismo, uma vez que nós enxergamos essa dívida humana como uma dívida judicial. Entendi. Porque, assim, aí também tem uma questão que pode até se perguntar. Então, se Cristo morreu por todos, por que aqueles que não creem padecerão a eternidade no inferno? Seria um duplo pagamento pelo preço do pecado? Uhum. De maneira nenhuma. Porque quando Deus ele traz a expiação, que é cobrir, e ele oferece essa salvação para todos, e a graça preveniente ilumina, restaura o arbítrio, traz o homem da morte para a vida através da pregação do evangelho, essa graça ela trabalha, habilita o homem para ter uma resposta positiva ou negativa. Sim. E aí a gente trata do quê? Da justiça de Deus, em que Deus ele é justo porque ele oferece a salvação para todos indistintamente. Então, assim, não tem como acusar os arminianos de serem universalistas ou de que nós cremos num duplo pagamento pelo preço do pecado. Cristo pagou na cruz o preço pelo pecado de uma vez por todas. Deus estabeleceu ali a forma como esse preço seria recebido por ele, que é mediante a fé, não por obras, para que ninguém possa se gloriar. E não haverá um duplo pagamento, porque todos os homens já nascem sentenciados ao inferno. Os calvinistas vão dizer que Deus simplesmente tira alguns de lá. Mas o que nós arminianos cremos é que Deus, por sua graça, ele oferece a condição, a possibilidade real de que esses homens não vão para o inferno. Aí cabe ao homem sair, aceitar ou não, vamos dizer assim, né? Sair do inferno não, mas retirar essa possibilidade de condenação, aceitando o sacrifício de Cristo, que está disponível a todos. E fiz claro? Não, fez muito, muito claro. Acho que ficou claro. Ficou, pastor Evandro? Ficou. Vou até passar a palavra para o irmão, que não sou eu que tenho que fazer isso, né? Você que tem que comentar, né? Você que tem que comentar, não eu. Vai lá. Pronto. Há muitas coisas aí para a gente destrinchar aqui e desenvolver, né? Olha, primeiramente, a Bíblia, essa acusação de que calvinistas eles não têm um chamado sincero ao evangelho, visto que há pessoas que certamente não vão crer em Cristo e ainda assim anunciamos a todos, essa acusação ela é fundada porque até mesmo arminianos eles acreditam que Deus já sabe, né, em sua presciência, Deus ele conhece perfeitamente pessoas que nunca vão crer em Cristo. Sim. E ainda assim, Deus nos ordena a sua palavra, no caso os arminianos também, a pregar o evangelho a todas as pessoas, até para aqueles a quem Deus sabe que nunca crerão. Por isso, há uma falta de sinceridade na pregação do evangelho por parte de arminianos que vão pregar para pessoas que certamente nunca vão crer. Eu creio que não. Mas esse tipo de afirmação levado
pelo seu pressuposto, as últimas consequências, faz com que o arminiano também falte sinceridade na pregação do evangelho, tá? Então, essa argumentação, ela não se sustenta dentro da própria teologia arminiana. Mas o fato é que nós observamos na Escritura, por exemplo, Romanos 5,18, eu creio que não foi respondido, porque o texto diz que muito mais Adão, ele não trouxe as consequências da sua obra sobre os seus descendentes e depois ficou a escolha dos seus descendentes aceitarem ou não. Tá? O que ele fez tornou certa a sua obra como resultado sobre os seus descendentes. Mas o que Cristo faz, segundo a teologia arminiana, torna condicionada a pessoa a aceitar ou não os resultados da obra de Cristo. O que é isso? Se não tornar a obra de Adão mais eficiente, mais eficaz e mais poderosa do que a obra de Cristo, quando, na verdade, o autor bíblico diz muito mais a obra de Cristo vai trazer vida. Por pensamento arminiano, bom, vai vir ali uma graça preveniente e depois ele vai ver qual uso é que faz dessa graça preveniente para tornar certo ou não. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que nesse texto de Romanos 8, ainda dentro de Romanos 8, 32, tá? Vamos desenvolver aqui mais um pouco. O autor bíblico diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, no caso, Deus o Pai, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Então, aqui nós temos a semelhança lá de Romanos 5, 18, nós temos aqui aquilo que é chamado de... isso é até uma ferramenta hermenêutica interpretativa própria do judaísmo, que é chamado Kal Vachomer. É argumentar do mais leve para o mais pesado ou do mais pesado para o mais leve. As coisas mais possíveis para aquelas que são de menor valor e que certamente acontecerão. Portanto, o texto diz aqui, em Romanos 8:32, que aquilo que foi mais difícil, Deus o Pai fez, que foi entregar o seu próprio filho. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. O mais difícil, o mais pesado. Agora a seguir vem o mais leve. Como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Ou seja, Deus, ele entrega o seu filho, o Pai, ele não poupa o seu filho, sacrifica o seu filho por nós, e ele não concede a certeza de que alguém vai ter fé, algo que é menor. Deus não poupou o seu próprio filho, mas aí ele não dá certeza de que a graça vai agir de forma eficaz. Deus, ele sacrificou o seu próprio filho, o que foi muito mais difícil, mas ele não nos assegura de que a obra do seu filho vai acontecer. Para a resposta de Paulo aqui, o arminiano, ele diria da seguinte maneira: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? A resposta é: não nos dará. Não nos dará. Porque no fim, a pessoa vai para o inferno porque faltou fé. Tá? No fim, o pastor, ele falou muito sobre fé. É verdade. Jesus, ele morreu pelos homens, mas tem que ter fé. É verdade, mas a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Até os primeiros atos de alguém que decide receber a fé como um dom, esses primeiros impulsos, esses primeiros atos, é obra de Deus. Tá? No fim das contas, a decisão do pecador, ela é levada de forma eficaz por Deus para aceitar a Deus, mesmo os atos mínimos. Toda a obra é de Deus. Ele tem que ter fé, mas Deus é o autor da fé. Ele tem que se arrepender. A Bíblia diz que até os gentios, Atos capítulo 11, versículo 18, eles se admiraram porque até os gentios foi concedido arrependimento para a vida. Então, tudo que Deus faz para a salvação do pecador é eficaz. Se Deus intencionou e não acontece, Deus falhou. A verdade é essa. E há muitos outros textos também para trabalhar aqui. Nós vamos pegar o seu comentário, mas antes, quero só aproveitar essa questão, pastor Evandro, e até pegar uma fala aqui do pastor Jonathan, logo no começo, que ele apontou um favorecimento. Okay. E aí no texto, ou seja, o pecado todos
Sim. Ainda que no texto que o irmão mencionou e martelou aí, a obra de Cristo seja muito maior que a de Adão. Sim. Mas se não for por todos, vai ser um favorecimento. Exatamente. E Deus usa de favorecimento para com seus eleitos. A Bíblia diz que Deus odiou Esaú e amou Jacó. Deus usa de favorecimento. Por quê? Porque Deus ele exerce o seu favor com quem ele quer. Deus ele não é obrigado a exercer favorecimento para com todos. A salvação, ela é uma dádiva, ela não é uma dívida. Eu não posso colocar Deus no tribunal dos réus e dizer: o Senhor não foi justo porque não salvou aquele. Tá, porque não... Se Deus estivesse devendo salvação a todos e ele não desse salvação a todos, aí sim ele seria injusto. Mas Deus não está devendo salvação a ninguém. A salvação, ela não é uma dívida, ela é uma dádiva. E como dádiva, Deus dá a quem quer. Assim como Jesus... no texto bíblico em que o Senhor Jesus ele começa a conceder, ele fala dos homens que foram recompensados, né? E começou daqueles que trabalharam no fim do dia e depois foram para aqueles que trabalharam desde o começo do dia. Algumas pessoas dizem: Senhor, é injusto. E o Senhor diz: eu não faço o que eu quero com o que é meu, ou por acaso os teus olhos são maus porque eu sou bom? Isso. Ali podemos dizer que é um arminiano dizendo: o Senhor é injusto. O Senhor deveria dar para todos, não é? Então, nós temos que entender mais profundamente essa ideia de graça, até para não apresentar Deus dessa maneira e nós sermos o juiz sobre ele. Pelo contrário, ele é o juiz sobre nós, não é? Tem coisa aí, hein, John, para você comentar. Vamos lá, vai. Vamos lá. Eu queria tratar sobre a questão de Cristo ser o representante legal de toda a raça humana. Só que para isso nós precisamos voltar em Gênesis capítulo 3, que seria o proto-evangelho. E quando a gente observa o que acontece aqui no Gênesis 3, o versículo de número 15 diz assim, ó: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, claramente, nós podemos ter a compreensão de que o evangelho já estava sendo anunciado para Adão, que foi o primeiro representante de todos os homens. E quando nós adiantamos alguns versículos, o versículo de número 21, nós vamos ver que desde o Gênesis, Deus, ele pega aquele representante, que era o representante legal de todos os homens, que no caso ali, naquele tempo, era Adão, e ele vai cobrir Adão, tipificando a forma como ele restauraria a comunhão e a salvação para com todos os homens. Gênesis 3, versículo 21 diz: o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Nós cremos que o termo expiação, ele trata na questão de o cobrir. Então, desde o início da criação do mundo, desde o Gênesis, Deus ele traz esse proto-evangelho e ele mostra que ele cobriria o homem dos seus pecados. Claro que, ao longo da história, nós vamos ver que a expiação para o povo hebreu, ela acontecia ali na Páscoa, aonde se entregava o cordeiro pascual, e todos aqueles ao qual eram aspergidos pelo sangue, temporariamente tinham ali as suas dívidas, o seu perdão recebido. E quando nós vamos para Romanos, capítulo de número 5, como o pastor Evandro falou, que a questão de que Adão tem um poder muito maior em contaminar toda a raça humana com o pecado, e a cruz de Cristo ela não tem esse poder equivalente, eu acho que isso é atribuir ao arminianismo uma coisa incoerente, porque nós não cremos que o sacrifício de Cristo ele seja menor que o pecado de Adão, porque eu devolveria a gentileza e traria a afirmação de que se Adão, por um ato de pecado, ele coloca em condição
de morte e condenação eterna a todos os homens, será que o segundo Adão ele não tem o poder de favorecer a salvação para todos os homens? Corroborando com isso, eu queria ler aqui 2 textos. Se eu estiver falando demais, pode me falar? Não, fica à vontade, vai lá. 1 João 2,2. Aqui, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Aqui, João, na teologia joanina, ele vai demonstrar que em João 2,2 existem 2 tipos de pessoa. Ele fala, olha, ele é a propiciação, ele é aquele que nos torna propícios, aceitos, mas não só pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Ou seja, João ele enxergava que os crentes ali eram tornados propícios diante de Deus, mas também o mundo inteiro era alvo dessa propiciação que Cristo ofereceu na cruz do Calvário. 1 Timóteo 4,10, olha o que Paulo fala para Timóteo. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. É um paralelo com a obra de João, que aqui Paulo mostra 2 tipos de pessoas e João também mostra 2 tipos de pessoas que são o alvo da graça e desse favorimento, esse favor da parte de Deus. Então, assim, nós não vamos enxergar na Bíblia um único versículo em que a gente veja Cristo claramente dizendo, olha, eu morri apenas por tal pessoa, ou por tal grupo, ou por grupo A, ou por grupo B. Porque se formos seguir essa lógica de que quando Cristo fala que morreu por um grupo A ou por um grupo B, no final das contas, ele não morreu apenas por um homem. Porque Gálatas 2,20, Paulo fala que ele morreu por ele. Então não tem como. Entendi. Então, né, com base nesse texto. Nós vamos caminhando para o intervalo, mas eu quero encerrar ainda com a fala de vocês, só que ela vai precisar ser bem objetiva, tá? Porque eu tenho que encerrar o bloco. 2 minutos, nós vamos para o intervalo, tá bom? Então vamos lá, pastor Evandro, a palavra está com o irmão aí. Ok. Vários textos foram citados aí. Quero trabalhar especificamente primeiro, depois podemos desenvolver os outros. 1 de João 2, versículo 2, é um texto muito utilizado por arminianos e mal utilizado. 1 de João 2, versículo 2, o apóstolo João ele escreve para a igreja local, a quem ele chama no versículo 1 de meus filhinhos, a quem ele escrevia essas coisas. Ele diz, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo, ou em outras traduções, do mundo inteiro. Acontece que essa expressão, a expressão original grega ali, ela é muito utilizada por João, pelo apóstolo João, e está falando da universalidade da obra de Cristo em abranger não somente judeus, mas gentios também. Tá? Novamente, essa palavra, ela apresenta-se lá em 1 de João, capítulo 5, né? 1 de João, capítulo 5, que fala que o mundo jaz no maligno. Tá? Ou a expressão lá, o mundo todo jaz no maligno. Somos de Deus e o mundo inteiro, ou o mundo todo, jaz no maligno. É a própria epístola, a primeira epístola de João, falando as 2 coisas no próprio texto. A pergunta é, o irmão jaz no maligno? Não. O Zeca jaz no maligno? Não. O mundo todo, portanto, não significa cada pessoa existente no mundo. Não é esse o uso que João traz. Eu não posso simplesmente pegar a palavrinha ali, descolar da epístola e dizer, é cada pessoa existente na humanidade. Tá? Portanto, dentro da própria epístola, quando ele fala que não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro, ele está querendo mostrar um contraste daquelas pessoas da igreja local a quem ele escrevia, ele é a propiciação pelos nossos pecados, irmãos, mas não somente dos que estão aqui de dentro, os que estão fora lá também, tá? As pessoas de todas as nações, né? Povos, tribos, línguas e raças. Portanto, o mundo todo não significa cada pessoa existente no planeta. Não é esse o uso que o apóstolo João traz na sua epístola, como já demonstrado aqui. Boa. Vamos lá, John, 2 minutinhos para a gente ir para o intervalo. A palavra mundo aí é cosmos. E no Novo Testamento, essa palavra mundo, dependendo de seu contexto, pelo que me
pelo que eu estudei, ela pode ter mais ou menos aí 8 significados, né, dentro daqui da sua raiz semântica. E quando nós vemos João falar em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do cosmos. Ali, o mundo ali é pessoas do mundo inteiro, pessoas eleitas do mundo inteiro, alguns grupos do mundo. O alvo do amor de Deus, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nenhum léxico sério, renomado, nesses dois textos, de 1 João 1:29 ou de João 3,16, e me faltou pesquisar em João, que eu citei primeiro, Epístola de João 2:2, vai trazer a palavra cosmos ali com essa ideia calvinista de que são as pessoas eleitas do mundo inteiro. Nenhum léxico vai trazer a palavra cosmos como pessoas eleitas, mas sim indivíduos do mundo inteiro, tá? É esse o posicionamento. Então, assim, falar que João, na primeira epístola de 2:2, não estava falando de mundo, corroborando o contexto que eu coloquei ali de 1 Timóteo 4:10, que concluir, traz a ideia, pastor, por favor, é forçar ao texto uma coisa que o texto não está dizendo. Boa. Preciso ir para o intervalo, gente. Desculpa cortar. O tempo passa mais rápido do que a gente, às vezes, planeja. O próximo bloco ele é menor, tá? Mas dá tempo das considerações finais e conclusões, tá bom? Então, os irmãos ainda vão ter a oportunidade ainda de fazer ali a última fala, tá certo? Antes do intervalo, já vou deixar aqui para você o telefone da Grade, que é parceira do Vejam Só. São mais de 20 anos aí caminhando junto. Quer estudar teologia, quer se preparar para o trabalho ministerial, gosta do estudo das Escrituras Sagradas, quer se aprofundar nisso, a Grade é a nossa indicação. Código 11 3115 0819, 3115 0819. Além disso, vai ficar aqui para você os contatos da HIT, da nossa emissora. De repente você acompanha o Vejam Só, gosta do Vejam Só, vem conhecer a nossa programação. Tem muito conteúdo interessante aqui para você, entretenimento, jornalismo, tem programa jovem, de culinária, feminino, de entrevista, musical, tem muita coisa. Vem aqui para a HIT, que eu tenho certeza que você vai curtir e vai poder aí usufruir de uma programação preparada para ser bênção, para edificar a sua vida e a da sua família também, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje, falando sobre o sacrifício de Cristo, se a morte foi para todos, para os eleitos, quem alcança, quem rejeita. Bate-papo cheio de conhecimento, muita teologia, muito estudo das Escrituras Sagradas, hein? Esse foi um dos programas onde mais nós olhamos para o texto bíblico. Obviamente que com citações de apoio e tudo mais, mas o texto bíblico em primeiro plano. Recebendo o pastor Evandro Júnior, pastor Jonathan do Espírito Santo, que nesse bloco vão fazer ali as considerações finais, a conclusão do assunto que nós tratamos no primeiro bloco, fica ligadinho aí. Antes disso, e bem rápido, deixa eu só dar aquela moral para você que nos acompanha, assiste, participa do Vejam Só e manda sua foto. Todo mundo que mandar a foto e aparecer aqui no programa vai concorrer a um presente, um carinho do Vejam Só para você. Então, acesse as nossas redes sociais, mande a sua foto assistindo ao Vejam Só, uma selfie, bem simples, tá? Não precisa de muita produção, não, junto com o seu nome, cidade e estado. Você aparece e concorre ao presente que eu vou mostrar na sequência. Vamos para as fotos? Por favor, produção, coloca aí na tela a primeira foto de hoje, que vem aqui de São Paulo, capital. E quem vai aparecer para você é a Nadilane Barreto, nossa telespectadora. Obrigado, Nadilane. Ela fez uma foto, uma selfie simples, tá bom? Obrigado, Nadilane, pelo carinho. Deus abençoe demais a sua vida e toda a nossa audiência aqui da Grande São Paulo também.
falando em Grande São Paulo, nós vamos continuar nela. Só que agora na cidade de Guarulhos, é vizinha aqui, a região de São Paulo. Quem aparece aí para você é a Marta Gomes, nossa telespectadora também, lá de Guarulhos. Boa, Marta, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Obrigado pela foto e pelo carinho. Encerramos nosso passeio lá em Curitiba, capital do estado do Paraná, com a Neuza Schmitz. É a nossa telespectadora da vez. Tá aí a Neuza. Boa, Neuza, toda sorridente, boa, belíssima foto. Obrigado, Neuza. Toda a galera de Curitiba também que nos assiste, do Paraná, uma grande audiência aí também, tá bom? Põe na tela aí rapidinho, diretor, por favor, o nosso presente que nós vamos mandar para os nossos telespectadores. Aí, ó, essa belíssima caneca aí, que no intervalo o nosso convidado estava pedindo, né? Tem que mandar a foto, gente, para participar aqui, para ter chance de ganhar. Rapaz, essa caneca que nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Então manda a foto e você vai participar e pode levar a sua caneca. O Vejam Só tinha que montar uma fábrica de caneca, porque todo mundo quer. Se eu desse caneca para todo mundo, não sei nem o que nós ia fazer com o orçamento do programa. Orçamento que é, bem curtinho. Irmãos, 4 minutos para cada um. Não, 3 minutos, melhor dizendo. 3 minutos para cada um. Considerações finais e conclusão para a gente poder encerrar. O pastor Jonathan começa esse bloco, o pastor Evandro vai ter o privilégio de encerrar o programa de hoje, tá bom? Vamos lá, meu irmão, suas considerações finais. Queria aqui agradecer a cordialidade do pastor Evandro, muito educado. Eu te vi nas redes sociais, sei que o senhor é um mestre em exegese, hermenêutica, e eu sou apenas um aluno, estou apenas estudando ainda, estou no primeiro ano de seminário. Tem muita estrada aí, apesar de há muitos anos já estudar um pouco de teologia. Agradeço ao Zeca, um dos meus amigos que vieram, Danilo e a Gabi. E eu queria deixar nas minhas palavras finais aqui algo que eu, preparando para estar aqui, eu cheguei à conclusão de que deve ser o final do meu TCC no termo de conclusão de curso. Então eu vou fazer uma leitura e eu medi lá, deu 3 minutinhos, tá? Não vai passar disso não, tá? Hebreus 2:9. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Esse versículo expressa um breve resumo de tudo que tentei expor e argumentar aqui. E não vemos hoje e nunca veremos um único versículo que a Bíblia diga que Cristo morreu apenas por um grupo de eleitos ou de pessoas. Gostaria de citar o texto de 1 João 4:8, que diz que Deus, ele é amor. E sendo um Deus amoroso e oferecendo esse amor em João 3,16, a gente pode ver com clareza que qualquer pessoa, né, com todo respeito ao pastor Evandro, a todos os nossos irmãos calvinistas, que fizeram uma leitura dos textos em que foram apresentados aqui com naturalidade, vão ver que a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela traz, ela oferece, ela torna possível a salvação para todos. Resumindo muito bem aqui o que eu gostaria de colocar, é que, na verdade, a obra de Cristo, ela traz essa salvação, e Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. O convite nas Escrituras Sagradas a vir até Cristo é sempre um convite verdadeiro, porque a obra expiatória, ela tem uma intenção real, tem uma extensão total e uma aplicação somente àqueles que creem. É assim que eu tenho crido e fui predestinado a acreditar assim, né? Para terminar com uma brincadeira, para descontrair. Boa. Pastor Jonathan, obrigado, viu, meu irmão, Zeca, pelo carinho, por atender o nosso convite. Os contatos do pastor Jonathan à sua disposição, lá no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá, Deus continue abençoando sua vida, meu irmão. Obrigado mesmo pela participação. Pastor Evandro, 3 minutos também para o irmão aí, para as considerações finais e a sua conclusão, por favor. Ok, eu quero agradecer novamente por estar aqui no programa e também mandar um abraço, né, para minha esposa, Ramone,
meus 3 filhos, tem uma congregação ali também pequena, né? Eva, Nicole e Israel, também para os membros da nossa terceira Igreja Batista do Porto e a nossa congregação também, Igreja Batista Reformada em Braga, para todos os amigos que nos assistem. E aqui passar para o versículo 10, o pastor Jonathan, ele, inclusive, o nome é essencialmente pentecostal mesmo, Jonathan do Espírito Santo. Total, é um assembleano. As pessoas acham raiz. que é fake. As pessoas acham que é fake. Mas é Que é nome real. artístico, né? Então, o texto lido pelo pastor, né, de que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nesse capítulo, que é o capítulo 1, versículo 29. No versículo 10, novamente a palavra mundo é usada por João no próprio capítulo, e ele diz que Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Jesus estava no mundo no sentido de cada pessoa existente no planeta? Não. O mundo foi feito por ele. Isso daqui significa somente as pessoas? Não. E o mundo não o conheceu. Ninguém conheceu a Cristo. Os seus apóstolos o conheceram. Nós conhecemos a Cristo. Então, o mundo ele deve ser lido de acordo com o contexto e não somente pegar a palavra lá e interpretar ela divorciada do contexto. Mas também eu queria também falar aqui que ainda em João, no capítulo 10, versículo 15, é dito que Jesus, ele, assim como ele conhece o Pai, né, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não dá a vida por bodes. Ele dá especificamente sua vida pelas ovelhas. Ainda em João, no capítulo 17, no versículo... João 17, no versículo 2, podemos começar a partir daí, é dito que, pois lhe deste autoridade sobre a humanidade, está falando do Filho, que o Pai deu autoridade para o Filho, para que conceda a vida eterna a quem? A todos que lhe deste. Versículo 2. Pessoas que foram pecadores que foram dados pelo Pai ao Filho. Versículo 6 é dito: e revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Versículo 9 é dito: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que do mundo me deste, pois são teus. Versículo 11 é dito... 30 segundos, pastor, para encerrar, por favor. Ok. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. No versículo 24, acelerando aqui, versículo 12, na verdade, enquanto eu estava com eles, eu os protegi. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. E no versículo 24, Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então a Bíblia fala de pecadores que foram dados pelo Pai ao Filho, e não somente aqueles, Jesus diz, mas aqueles que ainda haveriam de crer nele porque eram de Deus e Deus deu ao Filho. Então a Bíblia diz que Jesus ele morreu pelas suas ovelhas, aqueles que foram dados por ele, e essa é a nossa segurança, que Jesus morreu por nós. Amém. Obrigado, viu, pastor Evandro, pelo carinho, meu irmão, um privilégio recebê-lo, conhecê-lo. Leve nosso abraço a toda a igreja lá em Portugal também. Obrigado. E o programa está de portas abertas. Sempre que o irmão tiver de passagem pelo Brasil, sinta-se convidado. Obrigado. Tá bom? Os contatos do pastor, da igreja, do Instituto Bíblico, à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Vamos colocar na tela aí rapidinho o resultado da nossa enquete para a gente poder encerrar. Já estamos aí no limite do tempo. Expiação universal ou limitada? 67% escolheram a opção Cristo morreu para todos. 30% para os eleitos, né? Para os escolhidos, e 3% com dúvida ainda, né? Espero que o programa tenha ajudado esses 3%. E, obviamente, a enquete reflete a maioria do pensamento do evangelicalismo nacional mesmo, que fica com essa questão do sacrifício, da expiação, né? Ilimitada. Obrigado a todos que participaram, que votaram, aos nossos convidados, a você que deu o carinho da sua audiência. Muito obrigado. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do Vejam Só. Um abraço e até lá.